Você já se perguntou o que faz uma pessoa chorar sozinha todas as noites, por anos a fio? Não é tristeza comum. Não é solidão simples. É algo maior, mais denso, mais profundo. Algo que corrói por dentro, silenciosamente, como uma sombra que nunca se dissipa completamente. Hoje você vai conhecer Maura, uma mulher de 68 anos que carrega nos olhos uma história que ninguém imagina. Ela mora em um apartamento pequeno, no 5º andar de um prédio cinza, onde as paredes parecem absorver qualquer som de vida. Os vizinhos a conhecem como a senhora educada do fim do corredor, aquela que sempre sorri de leve ao pegar as correspondências, que nunca reclama de nada, que vive sua rotina calma e previsível. Mas ninguém sabe o que acontece quando ela fecha a porta. Ninguém ouve o que ela ouve. Ninguém vê o que ela vê quando as luzes se apagam e o silêncio da noite toma conta. Prepare-se, porque o que Maura guarda não é apenas uma lembrança dolorosa ou um segredo vergonhoso, é algo muito maior. Algo que, quando revelado, vai te fazer repensar cada julgamento apressado que você já fez sobre alguém que parecia estar bem. Respire fundo. A história começa agora. Você acorda no meio da madrugada e sente aquele aperto no peito que não consegue explicar. É assim que Maura vive há quase 50 anos. Todas as noites, sem exceção, ela abre os olhos às 3 da manhã. Não é insônia, não é pesadelo. É como se algo a puxasse do sono profundo, algo invisível que exige atenção, que não permite descanso. Ela se levanta devagar, os joelhos estalando levemente e caminha até a cozinha. A casa está mergulhada naquela escuridão densa da madrugada, onde até os móveis parecem diferentes, estranhos, como se pertencessem a outro lugar. Maura acende apenas uma luz pequena, aquela lâmpada amarelada sobre a pia, e põe água para ferver. Chá de camomila, sempre o mesmo ritual. Enquanto a chaleira aquece, ela se senta à mesa e olha para a janela. Lá fora a cidade dorme. As ruas estão vazias, os postes iluminam calçadas desertas, e de vez em quando passa um carro solitário, com alguém voltando tarde do trabalho ou fugindo de algo que não quer enfrentar. Ela entende essa sensação. Fugir. Maura passa a mão pelo rosto e sente o cansaço acumulado de décadas. Não é cansaço físico. É o peso de carregar algo que ninguém mais sabe que existe. A chaleira apita e ela se levanta para desligar o fogo. Derrama a água quente sobre o saquinho de chá e observa a cor se espalhando devagar, tingindo o líquido transparente de um tom dourado suave. É nesse momento que as lágrimas começam. Sempre começam assim, sem aviso, sem dramaturgia. Apenas brotam, escorrem silenciosas pelo rosto enrugado, molham o canto dos lábios. Maura não soluça, não geme, apenas chora, como quem sangra por dentro, sem que ninguém veja a ferida. Ela bebe o chá aos poucos, sentindo o calor descer pela garganta, e tenta se concentrar nessa sensação física, nesse momento presente, mas a mente sempre volta para aquele lugar, para aquele dia, para aquela escolha. Você deve estar se perguntando o que aconteceu. Que trauma é esse que persegue uma mulher por tanto tempo? Maura sabe que ninguém entenderia. Ela tentou falar uma vez, há muitos anos, com uma amiga próxima. A reação foi de desconforto, de pressa em mudar de assunto, como se Maura tivesse aberto uma porta para um cômodo que deveria permanecer trancado para sempre. Então ela aprendeu a manter tudo guardado. Aprendeu a sorrir durante o dia, a fazer compras no mercado, a trocar amenidades com a atendente da farmácia, a assistir novelas à noite como se nada estivesse acontecendo. Mas quando chega a madrugada, quando o mundo silencia e não há mais distrações, a verdade vem à tona. Maura termina o chá e lava a xícara com cuidado, deixando-a secar no escorredor. Ela volta para o quarto e se deita, mas não dorme mais. Fica ali de olhos abertos, olhando para o teto onde a luz da rua desenha sombras através da cortina. São quase 4 horas agora. Ainda faltam 3 para o despertador tocar. 3 horas de silêncio e pensamentos. 3 horas de companhia com fantasmas que só ela vê. E você precisa entender que isso não é apenas tristeza, não é apenas saudade, é remorso, é culpa,
É a sensação insuportável de ter feito algo irreversível, algo que mudou o curso de tudo, e não poder voltar atrás. Maura carrega isso há tanto tempo que já se tornou parte dela, como um órgão interno que dói constantemente, mas que o corpo aprendeu a ignorar para continuar funcionando. Quando o sol finalmente começa a clarear o céu, ela se levanta novamente. Toma banho, veste-se, prepara um café simples, passa batom discreto, penteia o cabelo grisalho com cuidado. No espelho, vê uma mulher que parece perfeitamente comum. Uma senhora de idade que viveu sua vida, que tem suas pequenas rotinas, seus pequenos prazeres. Ninguém imaginaria o que acontece por trás daqueles olhos cansados. Ela pega a bolsa e sai para a caminhada matinal. Cumprimenta o porteiro, que sempre faz algum comentário sobre o tempo. Maura sorri, concorda, deseja bom dia. No parque, ela encontra outras pessoas da sua idade. Algumas fazem alongamentos, outras caminham em grupos, conversando sobre filhos, netos, receitas, programas de televisão. Maura caminha sozinha, mas não incomoda ninguém. Ela se acostumou com essa solidão. Na verdade, ela a prefere, porque estar sozinha significa não precisar fingir tanto. Significa poder deixar o rosto relaxar, deixar os pensamentos vagarem, sem ter que interromper com conversas vazias sobre o clima ou sobre o preço do tomate. Depois da caminhada, ela volta para casa. Toma mais um café, lê um pouco do jornal, assiste algum programa de culinária, almoça sozinha, lava a louça, tira um cochilo à tarde. É tudo muito comum, muito previsível. Mas dentro dela, algo está mudando. Nos últimos meses, Maura começou a sentir que não aguenta mais carregar isso sozinha. O peso está ficando insuportável. Ela acorda cansada, passa o dia cansada, deita cansada, e as lágrimas que antes vinham apenas de madrugada, agora começam a aparecer também durante o dia. Quando está lavando a louça, quando está assistindo televisão, quando está simplesmente sentada na poltrona sem fazer nada. É como se o corpo estivesse desistindo de segurar a dor, como se a represa estivesse começando a rachar e a água estivesse vazando por todos os lados. Maura sabe que precisa fazer algo. Mas o quê? Contar para quem? Ninguém vai entender, ninguém vai aceitar. E talvez seja melhor assim. Talvez algumas histórias devam mesmo morrer com quem as viveu. Mas será que ela consegue levar isso até o fim? Será que consegue morrer sem nunca ter dito a verdade? Você já sentiu que está carregando algo tão pesado que o simples ato de respirar se torna um esforço consciente? Maura conhece essa sensação intimamente. Hoje é terça-feira, e terças-feiras são dias de consulta médica. Ela tem ido ao médico com mais frequência nos últimos meses. Pressão alta, disse-o. Doutor. Estresse, fadiga, insônia crônica. Ele receitou remédios, sugeriu terapia, recomendou exercícios de relaxamento. Maura acenou com a cabeça, pegou as receitas, mas nunca tomou nenhum comprimido, porque ela sabe que o problema não é químico. Não é algo que um antidepressivo possa resolver. O que está matando Maura por dentro não tem cura em farmácia. Ela está na sala de espera agora, cercada por outras pessoas que também esperam ser chamadas. Uma mulher grávida folheia uma revista. Um senhor de bengala tosse discretamente. Uma criança pequena brinca com um tablet, alheia ao mundo adulto ao redor. Maura observa tudo isso com um distanciamento estranho, como se estivesse vendo através de um vidro embaçado. Quando seu nome é chamado, ela se levanta e entra no consultório. O Dr. Henrique é um homem de meia idade, simpático, atencioso. Ele sempre a trata com gentileza, com paciência. Pergunta como ela está, como tem dormido, se está tomando os remédios. Maura mente. Diz que está tudo bem, que tem dormido melhor, que está seguindo as recomendações. Ele verifica a pressão, que continua alta. Franze a testa, preocupado. Dona Maura, a senhora precisa cuidar de si mesma. Estresse prolongado pode causar problemas sérios. Já pensou em conversar com alguém? Ela sorri de leve. Conversar sobre o quê, doutor? Ele hesita. Sobre o que está incomodando? Sobre o que tira seu sono? Às vezes, dividir o peso ajuda. Maura sente um aperto no peito. Por um breve instante, ela considera. Considera contar.
Considera abrir a boca e deixar tudo sair, como um vômito inevitável. Mas então a vergonha volta, o medo volta, e ela apenas balança a cabeça. Está tudo bem, doutor. É só a idade mesmo. Ele não insiste, mas ela vê no olhar dele que ele não acredita. Quando sai do consultório, Maura decide fazer algo diferente. Em vez de voltar direto para casa, ela entra em uma cafeteria próxima. É um lugar pequeno, aconchegante, com mesas de madeira e cheiro de café fresco. Ela pede um cappuccino e se senta perto da janela. Observa as pessoas passando na rua. Jovens com fones de ouvido, mulheres com carrinho de bebê, executivos apressados olhando o celular. Todos eles têm suas vidas, seus problemas, seus segredos. Será que alguém ali também carrega algo como ela? Será que existem outras Mauras por aí, sorrindo durante o dia e chorando durante a noite? A garçonete traz o café e Maura agradece. Ela bebe devagar, saboreando, tentando se concentrar apenas naquele momento. Mas é inútil. Os pensamentos voltam, sempre voltam. Ela se lembra de quando tinha 18 anos, era outra pessoa. Tinha sonhos, planos, esperanças. Era bonita, diziam. Tinha pretendentes, amigas, uma vida social ativa. Maura era feliz na medida do possível. Mas então aconteceu aquilo. Ela fecha os olhos e sente o estômago revirar. Mesmo depois de 50 anos, a lembrança é nítida como se tivesse acontecido ontem. Ela consegue sentir o cheiro do lugar, consegue ouvir os sons, consegue ver os rostos e, principalmente, consegue sentir o medo. Aquele medo paralisante, aquele terror que transforma o corpo em pedra e a mente em caos. Maura abre os olhos rapidamente, tentando se ancorar no presente. Respira fundo. Bebe mais um gole de café. Uma mulher em uma mesa próxima olha para ela com uma expressão preocupada. Maura percebe que está chorando. As lágrimas escorrem silenciosas pelo rosto, ali no meio da cafeteria, na luz do dia, cercada de estranhos. Ela enxuga rapidamente com um guardanapo, envergonhada. Levanta-se, deixa algumas notas sobre a mesa e sai apressada. Na rua o ar fresco ajuda. Ela caminha sem direção, apenas andando, tentando se acalmar. Passa por uma praça onde crianças brincam. Para um instante e observa. Uma menina de talvez 6 anos corre atrás de um cachorro rindo alto. Um menino tenta empinar pipa. Mães conversam em um banco enquanto vigiam os filhos. Maura sente uma pontada tão forte no peito que precisa se apoiar em uma árvore. Porque olhar para aquelas crianças é olhar para o que ela perdeu, para o que ela nunca teve, para o que ela destruiu. Sim, destruiu. Essa é a palavra certa. E esse é o peso que ela carrega. Não foi algo que aconteceu com ela. Foi algo que ela fez. Algo que ela escolheu. Algo que na época pareceu a única opção, mas que depois se revelou o maior erro de toda a sua vida. Maura se afasta da praça, acelerando o passo. Precisa chegar em casa. Precisa se trancar novamente no apartamento, onde ninguém pode vê-la desmoronar. Ela atravessa as ruas no automático, sobe as escadas do prédio porque não quer esperar o elevador. Enfia a chave na fechadura com mãos trêmulas. Entra, fecha a porta, encosta nela e finalmente se permite desabar. Cai no chão ali mesmo, no corredor estreito, e chora. Chora de uma maneira que não chorava há anos. Soluça, geme, deixa o corpo todo tremer com a força da dor que vem de dentro. Quanto tempo isso vai durar? Quanto tempo ela ainda vai conseguir viver assim? Maura não sabe, só sabe que cada dia está ficando mais difícil, cada noite está ficando mais longa, e o pior de tudo é que ninguém sabe, ninguém desconfia. Para o mundo, ela é apenas uma senhora idosa, viúva, solitária, mas perfeitamente funcional. Ninguém imagina que por trás daquele rosto sereno há um coração destroçado por uma culpa que nunca foi perdoada. E talvez nunca seja. Quando finalmente consegue se levantar, Maura caminha até o quarto. Abre a gaveta da cômoda e tira de lá uma caixa de sapatos velha, amarrada com um barbante desbotado. Ela hesita. Faz anos que não abre essa caixa. Mas hoje, por algum motivo, sente que precisa. Senta-se na cama, desamarra o barbante e abre a tampa. Dentro da caixa há poucas coisas.
Uma foto desbotada, uma carta amarelada pelo tempo, um pequeno objeto de prata que brilha fracamente à luz do quarto. Maura pega a foto primeiro e seus olhos se enchem de lágrimas novamente. Na imagem, uma jovem de 18 anos sorri para a câmera. É ela. Está usando um vestido florido, o cabelo está solto nos ombros e há algo na expressão que já não existe mais. Inocência, esperança, vida. Essa foto foi tirada poucos meses antes de tudo mudar. Antes de Maura descobrir que estava grávida. Você precisa entender o contexto. Era 1975. Maura morava em uma cidade pequena do interior, onde todo mundo conhecia todo mundo. Sua família era religiosa, tradicional, rígida. Seu pai trabalhava no cartório da cidade. Sua mãe cuidava da casa e dos 5 filhos. Maura era a mais velha. Tinha responsabilidades. Tinha reputação a zelar. Tinha um futuro planejado. Casamento, filhos. Vida de dona de casa exemplar. Mas então ela se envolveu com Rodrigo. Ele era 3 anos mais velho. Trabalhava na oficina mecânica. Tinha um sorriso fácil e falava de sonhos grandes. Eles se viam escondido, porque namorar às escondidas já era transgressão suficiente. Rodrigo dizia que ia casar com ela, que ia construir uma vida juntos, que ia levá-la para a capital onde teriam oportunidades. Quebrado. Algo essencial. Ela nunca mais foi a mesma. Casou-se anos depois com um homem bom, um contador quieto que trabalhava no escritório ao lado do cartório onde o pai dela trabalhava. Ele era gentil, mas sem paixão. Maura aceitou, porque precisava de estabilidade, de normalidade, de uma vida que fizesse sentido. Eles tentaram ter filhos, tentaram por anos, mas ela nunca conseguiu engravidar novamente. Os médicos não encontraram explicação. Diziam que estava tudo bem, que era apenas azar, que era preciso continuar tentando. Mas Maura sabia. No fundo, ela sabia. Era um castigo. Era o universo, ou Deus, ou o destino, dizendo que ela não merecia, que tinha desperdiçado sua chance, que tinha destruído a única vida que teve oportunidade de criar. Seu marido morreu há 15 anos, infarto fulminante. Ela ficou sozinha, e desde então, a culpa só aumentou. Maura guarda a foto de volta na caixa e pega a carta. É um papel fino, amarelado, com a tinta já meio apagada. Ela desdobra com cuidado, como quem maneja algo sagrado ou amaldiçoado. É uma carta que ela escreveu há 30 anos, numa tentativa desesperada de se perdoar. Ela lê as primeiras linhas em voz alta, a voz trêmula. Querida criança que eu nunca conheci. Você teria 30 anos agora. Seria homem ou mulher? Teria meus olhos ou os olhos dele? Teria sonhos, amigos, uma vida? Eu nunca vou saber. E essa é a minha condenação. Maura para de ler porque as lágrimas embaçam as palavras. Ela dobra a carta novamente e aguarda. Pega então o pequeno objeto de prata. É um terço. Foi presente da avó pouco antes de ela morrer. A avó era uma mulher sábia, amorosa, que sempre dizia que Deus perdoa tudo. Mas Maura nunca conseguiu acreditar nisso. Como Deus pode perdoar algo tão grave? Como ela mesma pode se perdoar? Você já fez algo que mudou completamente o curso da sua vida? Algo que, não importa quanto tempo passe, continua sendo a primeira coisa em que você pensa ao acordar e a última antes de dormir? Maura vive nesse limbo. É como se ela tivesse ficado congelada naquele dia, naquela casa de porta verde, e nunca conseguiu sair de lá de verdade. Fisicamente, sim, ela viveu. Trabalhou como professora primária por mais de 30 anos. Ensinou centenas de crianças a ler e escrever. Foi uma professora dedicada, querida pelos alunos, mas sempre havia uma distância, uma parede invisível entre ela e o mundo. Uma sensação de que ela estava apenas representando um papel, mas que a verdadeira Maura tinha ficado para trás, perdida em algum lugar do passado. Ela se aposentou aos 65. Desde então, os dias são ainda mais vazios. Não há mais a distração do trabalho. Não há mais crianças para ocupar a mente. É só ela e seus pensamentos. Nos últimos meses, Maura começou a pensar em morte. Não de forma suicida exatamente, mas com uma espécie de aceitação tranquila. Ela tem 68 anos.
Já viveu mais da metade da expectativa de vida. Tem pressão alta, o coração cansado. Talvez não falte muito. E uma parte dela se sente aliviada com essa possibilidade. Porque quando ela morrer, o peso finalmente vai acabar. Ela não vai mais precisar carregar essa culpa. Não vai mais precisar chorar sozinha de madrugada. Não vai mais precisar fingir que está tudo bem. Mas então algo inesperado aconteceu na semana passada. Maura estava na fila do supermercado quando ouviu uma conversa. Duas mulheres jovens atrás dela falavam sobre aborto. Uma delas havia interrompido uma gravidez recentemente e estava contando para a amiga. A amiga a confortava, dizendo que tinha sido a decisão certa, que ela tinha o direito de escolher, que não havia motivo para a culpa. Maura sentiu algo estranho no peito. Não era julgamento exatamente, era confusão. Porque no mundo dela, no tempo dela, isso era impensável. Era um pecado mortal. Era algo que se escondia, que se levava para o túmulo. Mas essas mulheres jovens falavam abertamente, sem vergonha, como se fosse uma questão médica normal. Maura pagou suas compras em silêncio e saiu. Mas a conversa ficou ecoando em sua mente. Será que ela estava errada todo esse tempo? Será que a culpa que carrega há 50 anos não faz sentido? Será que deveria ter se perdoado há muito tempo? Essas perguntas a atormentam agora de uma forma nova, porque se ela realmente não precisava sentir culpa, então desperdiçou 50 anos de vida em sofrimento desnecessário. Mas se a culpa era justificada, então essas mulheres jovens ainda vão sofrer o que ela sofre. Maura não sabe mais o que pensar. Está confusa, exausta, perdida. Ela guarda a caixa de volta na gaveta e vai até a cozinha. Prepara um chá mesmo sendo tarde da manhã. Senta-se à mesa e olha pela janela. Lá fora a vida continua. Carros passam, pessoas caminham, o sol brilha. Tudo tão normal, tão cotidiano. E aqui dentro, ela está se desfazendo. Está se dissolvendo aos poucos, como sal na água. Maura pega o celular. É um aparelho simples que ela usa apenas para ligações básicas, mas sabe que pode pesquisar coisas na internet. Hesita. Digita devagar com um dedo só. Grupos de apoio, mulheres, aborto. Aparecem vários resultados, fóruns, páginas de apoio psicológico, grupos de conversa. Ela clica em um deles. Lê alguns relatos. São mulheres de todas as idades contando suas histórias. Algumas se arrependem, outras não. Algumas encontraram paz, outras ainda lutam. Maura lê tudo com uma mistura de fascínio e horror. Será que ela deveria entrar em um desses grupos? Será que deveria finalmente contar sua história? A ideia é aterrorizante, mas também libertadora. Porque pela primeira vez em 50 anos, ela está considerando a possibilidade de não estar sozinha. De que existem outras Mauras por aí. De que talvez, só talvez, ela possa encontrar algum tipo de perdão. Ou pelo menos entendimento. Ela fecha o celular e respira fundo. Não vai fazer nada hoje. Mas a semente foi plantada. Algo mudou. Algo começou a se mover dentro dela. E Maura não sabe ainda se isso é bom ou ruim. Só sabe que não aguenta mais viver assim. Algo precisa mudar. Algo precisa acontecer. Antes que seja tarde demais. Antes que seu coração cansado finalmente desista de bater e ela leve esse segredo para a cova, sem nunca ter encontrado paz. Passaram-se alguns dias desde que Maura descobriu aqueles grupos na internet. Ela não entrou em nenhum ainda. Apenas voltou ao site algumas vezes, lendo relatos, observando de longe. É como se estivesse espiando pela janela de uma casa onde há uma festa acontecendo, mas sem coragem de bater na porta e entrar. Ela tem medo do que vai encontrar lá dentro. Medo de julgamento, medo de compaixão. Porque, estranhamente, a compaixão assusta tanto quanto o julgamento. Se alguém disser que ela não deveria se culpar, então terá que repensar 50 anos de sofrimento. Terá que admitir que desperdiçou metade da vida em uma prisão que ela mesma construiu. E isso é aterrorizante. Hoje é sábado. Maura acorda mais tarde que o normal por volta das 7. Não chorou esta noite. É raro, mas acontece às vezes. Talvez porque está exausta demais até para as lágrimas. Ela prepara café, come uma torrada seca, liga a televisão no volume baixo
Há um programa de auditório onde pessoas contam suas histórias de superação. Uma mulher fala sobre como perdeu um filho em um acidente e encontrou forças para continuar. Maura desliga a TV abruptamente. Não consegue ouvir essas coisas. Não hoje. Ela pega uma bolsa e decide sair. Vai caminhar sem destino, apenas andar pela cidade, ver se o movimento externo acalma o caos interno. Passa por uma igreja. A missa está começando. Ela hesita. Faz anos que não entra em uma igreja. Desde a morte do marido, talvez. Ou até antes. Porque sentar em um banco de igreja e ouvir sobre perdão divino sempre pareceu uma crueldade. Como aceitar que Deus perdoa quando ela mesma não consegue? Mas hoje, por algum motivo, Maura sente um impulso. Sobe os degraus devagar e entra. O interior é fresco, silencioso, com aquele cheiro característico de incenso e velas. Há poucas pessoas, alguns idosos, algumas famílias. Ela senta-se no último banco, o mais próximo da saída. O padre está falando sobre misericórdia, sobre como Deus acolhe todos os pecadores, sobre como nunca é tarde para recomeçar. Maura ouve tudo com um nó na garganta. Será que é verdade? Será possível? Quando a missa termina, as pessoas começam a sair. Maura fica sentada. Não consegue se levantar ainda. Então percebe que alguém se aproxima. É o padre, um homem de uns 50 anos com cabelos grisalhos e olhar gentil. Ele se senta no banco ao lado dela, respeitando uma distância. A senhora está bem? Maura não responde imediatamente. Apenas balança a cabeça, os olhos fixos no altar. Posso ajudar em algo? Ela sente as palavras subindo pela garganta, forçando passagem. Não sei se existe perdão para o que eu fiz. O padre permanece em silêncio por alguns instantes. Deus perdoa tudo, minha filha. Ela ri, mas é um riso amargo, sem alegria. Mesmo o que não pode ser desfeito. Mesmo o que destruiu uma vida. Principalmente isso, ele responde suavemente. Maura vira o rosto e o olha pela primeira vez. Padre, eu interrompi uma gravidez há 50 anos, ela disse. Finalmente disse em voz alta para outra pessoa. O padre não muda na expressão. Não demonstra choque ou repulsa. Apenas acena levemente. E você carrega isso desde então? Ela sente as lágrimas voltarem. Todos os dias, todas as noites. Não consigo parar. Não consigo esquecer. Ele suspira profundamente. O que a senhora fez há 50 anos foi em um contexto diferente, em um momento de desespero. Você era praticamente uma criança. Estava com medo. Estava sozinha. Maura balança a cabeça. Mas eu escolhi. Ninguém me obrigou. Ele olha para ela com compaixão genuína. Escolhas feitas sob terror não são escolhas livres. A senhora foi vítima tanto quanto... Ele hesita, buscando as palavras certas. Maura termina a frase por ele. Tanto quanto a criança que eu matei. O silêncio entre eles é pesado. Eu não posso dizer que o que aconteceu não foi doloroso, o padre continua. Não posso minimizar isso, mas posso dizer que você já se puniu o suficiente. 50 anos de sofrimento, 50 anos de culpa. Quando será o bastante? Maura não tem resposta. Ele se levanta devagar. Se quiser conversar mais, estarei aqui. Às quartas-feiras de tarde, costumo receber pessoas para confissão e aconselhamento. Ela acena agradecida, mas não promete nada. Quando finalmente sai da igreja, o sol está alto e a cidade está mais... Transforma. Não é uma transformação dramática. É sutil, gradual. Mas está acontecendo. Ela acorda de manhã e, pela primeira vez em décadas, não sente aquele peso esmagador imediato. Ainda está lá. A culpa não desapareceu magicamente. Mas agora há também outra coisa. Esperança. Possibilidade. A sensação de que talvez a história não precise terminar em tragédia. Ela volta ao fórum todos os dias. Lê novos relatos. Compartilha suas próprias experiências. Oferece apoio a outras mulheres que estão onde ela esteve. E nesse processo de acolher outras pessoas, ela começa, muito devagar, a acolher a si mesma. Uma das mulheres do fórum sugere que Maura procure terapia. Ela hesita, mas depois de alguns dias pensando, decide tentar. Marca uma consulta com uma psicóloga que atende online.
porque é mais fácil falar com uma tela do que cara a cara. A primeira sessão é difícil. A psicóloga, uma mulher de uns 40 anos, ouve tudo sem interromper. Quando Maura termina de contar, já passou quase toda a hora. A psicóloga faz apenas uma pergunta. Se você pudesse voltar no tempo e falar com aquela Maura de 18 anos, o que diria a ela? Maura pensa. A resposta vem devagar, entre lágrimas. Eu diria que ela não está sozinha, que não precisa ter tanto medo, que existe vida depois disso mesmo que não pareça. A psicóloga acena. E você consegue dizer isso para a Maura de hoje? Maura para. Percebe que não. Que trata aquela garota de 18 anos com mais compaixão do que trata a si mesma no presente. Esse é o trabalho, a psicóloga diz suavemente. Aprender a estender para si mesma a mesma gentileza que estenderia para aquela menina assustada. Maura sai da sessão exausta, mas com algo novo no peito. Uma fagulha. Pequena, frágil, mas está lá. Algumas semanas se passam. Maura continua indo à terapia. Continua participando do fórum. E algo interessante começa a acontecer. Ela para de chorar todas as noites. Não é que a dor tenha desaparecido, mas está ficando mais suportável. Está se transformando em algo diferente, em memória, em luto, em aceitação. Uma tarde, ela decide fazer algo simbólico. Vai até aquela praça onde costuma ver as crianças brincando. Senta-se em um banco e apenas observa. Uma menina de uns 5 anos corre atrás de um cachorro. Um menino empurra um carrinho de brinquedo. Maura observa e, pela primeira vez, não sente apenas dor. Sente também ternura. Sente gratidão por essas crianças existirem, por estarem vivas, por terem tido a chance que ela negou. Não é perdão completo ainda, mas é um passo. Ela tira do bolso um pequeno papel. Escreveu algo hoje de manhã. É uma carta curta. Querida criança que eu nunca conheci. Não sei se você pode me ouvir onde quer que esteja. Não sei se existe algo depois, se há algum tipo de consciência ou existência. Mas preciso dizer isso. Sinto muito. Sinto muito por não ter sido forte o suficiente. Por não ter te dado a chance de viver. Por tanto tempo, achei que não merecia perdão. E talvez não mereça. Mas estou aprendendo que perdão não é sobre merecer. É sobre escolher viver, apesar da dor. Então estou escolhendo isso agora. Estou escolhendo honrar sua memória não através de culpa eterna, mas através de tentar viver uma vida que tenha significado. Não sei se isso faz sentido. Não sei se é o bastante, mas é tudo que tenho para oferecer. Maura dobra o papel e guarda no bolso novamente. Não vai jogar fora. Não vai queimar. Apenas vai guardar, como guardou a dor todos esses anos. Mas agora é diferente. Agora, a dor transforma. Não é uma transformação dramática. É sutil, gradual. Mas está acontecendo. Ela acorda de manhã e, pela primeira vez em décadas, não sente aquele peso esmagador imediato. Ainda está lá. A culpa não desapareceu magicamente. Mas agora, há também outra coisa. Esperança. Possibilidade. A sensação de que talvez a história não precise terminar em tragédia. Ela volta ao fórum todos os dias. Lê novos relatos. Compartilha suas próprias experiências. Oferece apoio a outras mulheres que estão onde ela esteve. E nesse processo de acolher outras pessoas, ela começa, muito devagar, a acolher a si mesma. Uma das mulheres do fórum sugere que Maura procure terapia. Ela hesita, mas depois de alguns dias pensando, decide tentar. Marca uma consulta com uma psicóloga que atende online, porque é mais fácil falar com uma tela do que cara a cara. A primeira sessão é difícil. A psicóloga, uma mulher de uns 40 anos, ouve tudo sem interromper. Quando Maura termina de contar, já passou quase toda a hora. A psicóloga faz apenas uma pergunta. Se você pudesse voltar no tempo e falar com aquela Maura de 18 anos, o que diria a ela? Maura pensa. A resposta vem devagar, entre lágrimas. Eu diria que ela não está sozinha, que não precisa ter tanto medo, que existe vida depois disso mesmo que não pareça. A psicóloga acena. E você consegue dizer isso para a Maura de hoje? Maura para. Percebe que não.
que trata aquela garota de 18 anos com mais compaixão do que trata a si mesma no presente. Esse é o trabalho, a psicóloga diz suavemente. Aprender a estender para si mesma a mesma gentileza que estenderia para aquela menina assustada. Maura sai da sessão exausta, mas com algo novo no peito. Uma fagulha, pequena, frágil, mas está lá. Algumas semanas se passam. Maura continua indo à terapia, continua participando do fórum, e algo interessante começa a acontecer. Ela para de chorar todas as noites. Não é que a dor tenha desaparecido, mas está ficando mais suportável. Está se transformando em algo diferente, em memória, em luto, em aceitação. Uma tarde, ela decide fazer algo simbólico. Vai até aquela praça onde costuma ver as crianças brincando. Senta-se em um banco e apenas observa. Uma menina de uns 5 anos corre atrás de um cachorro. Um menino empurra um carrinho de brinquedo. Maura observa e, pela primeira vez, não sente apenas dor. Sente também ternura. Sente gratidão por essas crianças existirem, por estarem vivas, por terem tido a chance que ela negou. Não é perdão completo ainda, mas é um passo. Ela tira do bolso um pequeno papel. Escreveu algo hoje de manhã. É uma carta curta. Querida criança que eu nunca conheci. Não sei se você pode me ouvir onde quer que esteja. Não sei se existe algo depois, se há algum tipo de consciência ou existência. Mas preciso dizer isso. Sinto muito. Sinto muito por não ter sido forte o suficiente, por não ter te dado a chance de viver. Por tanto tempo, achei que não merecia perdão. E talvez não mereça. Mas estou aprendendo que perdão não é sobre merecer. É sobre escolher viver, apesar da dor. Então estou escolhendo isso agora. Estou escolhendo honrar sua memória não através de culpa eterna, mas através de tentar viver uma vida que tenha significado. Não sei se isso faz sentido. Não sei se é o bastante, mas é tudo que tenho para oferecer. Maura dobra o papel e guarda no bolso novamente. Não vai jogar fora. Não vai queimar. Apenas vai guardar, como guardou a dor todos esses anos. Mas agora é diferente. Agora, a dor tem companhia. Tem compreensão, tem contexto. Tem testemunhas que dizem: eu entendo. Eu também passei por isso. Você não está sozinha. Quando volta para casa naquela tarde, Maura sente algo estranho. Leveza. Não completa. Ainda há peso. Mas menos. Como se alguém tivesse tirado algumas pedras da mochila que ela carrega nas costas há 50 anos. Ela prepara jantar pela primeira vez em semanas com algum apetite. Come devagar, saboreando. Lava a louça enquanto ouve música no rádio. Pequenas coisas, normais, mas que pareciam impossíveis há poucos meses. À noite, quando se deita, Maura olha para o teto e faz algo novo. Em vez de esperar a culpa chegar, ela decide pensar em outras coisas. Pensa nas mulheres do fórum que a ajudaram. Pensa na psicóloga que a escuta sem julgamento. Pensa no padre que disse que 50 anos de sofrimento já era suficiente. Pensa na prima que talvez um dia ela consiga ligar novamente e ser honesta. Pensa em todas as pequenas conexões que está reconstruindo aos poucos. E então, acontece algo extraordinário. Pela primeira vez em 50 anos, Maura dorme a noite toda. Não acorda às 3 da manhã, não chora no escuro. Apenas dorme, um sono profundo, sem sonhos, restaurador. Quando acorda na manhã seguinte, leva alguns segundos para perceber o que aconteceu. E então sente, não é felicidade. Ainda não, mas é paz. Uma pequena, frágil, mas inegável paz. Ela se levanta devagar, vai até a janela e abre as cortinas. O sol está nascendo, pintando o céu de tons de laranja e rosa. A cidade está acordando. Carros começam a circular. Pessoas saem para trabalhar. A vida continua. E pela primeira vez em muito tempo, Maura sente que faz parte dela. Que não está apenas assistindo de longe. Que está aqui, presente, viva. E que talvez, apenas talvez, isso seja suficiente. Por hoje, por agora, é suficiente. 3 meses se passaram desde aquela primeira noite de sono completo. Maura continua indo à terapia semanalmente. Continua participando do fórum,
onde agora não apenas recebe apoio, mas também o oferece. Tornou-se uma das vozes mais ativas, especialmente para mulheres mais velhas que, como ela, carregaram esse peso por décadas em silêncio. Ela aprendeu algo importante nesse processo. A culpa não desaparece completamente. Provavelmente nunca vai desaparecer, mas pode ser transformada. Pode ser integrada à vida de uma forma que não seja destrutiva. Maura acordou hoje com uma ideia. Algo que tem pensado há semanas, mas que não tinha coragem de concretizar. Ela quer escrever sua história completa. Não apenas fragmentos em um fórum anônimo, mas a história toda, do começo ao fim, incluindo essa jornada de 50 anos de dor e os últimos meses de cura. Talvez ajude outras pessoas, talvez não. Mas sente que precisa fazer isso. Ela senta-se no computador velho que tem em casa e começa a digitar. É lento, trabalhoso. Ela não é boa escritora, não tem vocabulário rebuscado, mas tem verdade. E às vezes, a verdade crua vale mais que a eloquência. Escreve por horas, dias, semanas. Conta tudo. O relacionamento com Rodrigo, a gravidez, o terror, o aborto clandestino, a dor física e emocional, o casamento sem paixão, a infertilidade que veio depois, os anos de solidão, as madrugadas chorando, e depois conta sobre a mudança, sobre encontrar aquele fórum, sobre o padre, sobre a terapia, sobre as pequenas vitórias diárias. Quando finalmente termina, o texto tem quase 60 páginas. Maura imprime tudo e lê do começo ao fim. Chora várias vezes durante a leitura, mas são lágrimas diferentes. São lágrimas de luto, sim, mas também de orgulho, porque ela sobreviveu. Apesar de tudo, ela sobreviveu. Decide fazer algo com esse texto. Pesquisa e encontra um pequeno jornal comunitário da cidade que aceita histórias de leitores. Envia o texto anonimamente, mas com uma nota. Esta é minha história. Se acharem que pode ajudar alguém, publiquem. Alguns dias depois recebe uma ligação. É a editora do jornal. Ela quer publicar, mas quer conversar primeiro. Maura aceita encontrá-la em um café. A editora é uma mulher de uns 50 anos, de olhar direto e gentil. Ela diz: "Sua história é poderosa e importante. Mas você tem certeza que quer publicar? Mesmo que seja anônimo, é uma exposição grande." Maura pensa por alguns instantes. Depois acena. "Preciso fazer isso. Se uma pessoa ler e se sentir menos sozinha, já valeu." A editora sorri. "Vamos publicar então, na edição do próximo mês." Maura sente uma mistura de medo e alívio. Está acontecendo. Ela realmente está fazendo isso. Quando a edição sai, Maura compra 3 exemplares. Lê o texto impresso com seu pseudônimo embaixo. É estranho ver suas palavras ali em papel, acessíveis para toda a cidade. Será que alguém vai reconhecê-la? Será que alguém vai julgá-la? Nos primeiros dias, nada acontece. A vida continua normal. Mas então começam as cartas. O jornal recebe várias cartas endereçadas ao pseudônimo dela. A editora as encaminha. Maura abre cada uma com mãos trêmulas. São de mulheres de diferentes idades. Algumas passaram pela mesma situação. Outras passaram por coisas diferentes, mas entendem a dor. Todas agradecem por ela ter tido coragem de falar. Uma das cartas é especialmente tocante. É de uma mulher de 40 anos que está considerando um aborto agora e está apavorada. Ela escreve: "Sua história me ajudou a entender que não importa o que eu decidir, não estou sozinha e que posso sobreviver a isso." Maura lê essa carta várias vezes e percebe algo fundamental. Sua dor teve um propósito. Seu sofrimento, por mais terrível que tenha sido, pode agora servir de ponte para outras pessoas encontrarem a margem. Não anula o que aconteceu, não torna o passado menos doloroso, mas dá um significado ao presente. Ela responde cada carta pessoalmente, escreve à mão, com caligrafia caprichada de professora aposentada. Oferece palavras de conforto, de compreensão, de esperança. E nesse processo de oferecer esperança aos outros, ela encontra mais esperança para si mesma. Um dia recebe uma carta diferente. É de um homem. Ele escreve: "Eu sou o filho que minha mãe quase não teve.
Ela estava grávida aos 16 anos e quase interrompeu, mas decidiu me ter e me deu para a adoção. Cresci em uma família amorosa. Hoje tenho meus próprios filhos. Leio sua história e penso na minha mãe biológica, no peso que ela deve ter carregado, qualquer que tenha sido sua decisão. Apenas queria que soubesse que existe compaixão dos dois lados. Maura chora ao ler essa carta, porque é a primeira vez que alguém que poderia julgá-la, que teria todo o direito de julgá-la, oferece compaixão. Ela guarda essa carta em um lugar especial. Ao lado da caixinha velha que contém a foto, a carta antiga e o terço da avó. Hoje à noite, Maura está sentada na varanda. É uma noite morna de final de verão. O céu está cheio de estrelas, coisa rara na cidade. Ela tem uma xícara de chá nas mãos e está apenas ali, respirando, existindo. Não está pensando no passado. Não está se torturando com o que poderia ter sido. Está apenas aqui, presente. E isso, ela percebe, é um milagre pequeno, mas significativo. Porque durante 50 anos, ela viveu presa no passado. E agora, finalmente, está aprendendo a viver no presente. Não é perfeito. Ainda há dias difíceis. Ainda há noites em que chora. Mas são cada vez menos frequentes. E quando acontecem, ela sabe o que fazer. Liga para uma das amigas do fórum. Escreve em seu diário. Fala com a psicóloga. Não guarda mais tudo dentro. Não se isola mais. Maura olha para as estrelas e pensa na criança que nunca nasceu. Pensa com tristeza, sim. Sempre haverá tristeza. Mas agora há também outra coisa. Gratidão. Gratidão por estar viva. Gratidão pelas pessoas que a ajudaram. Gratidão pela possibilidade de transformação, mesmo quando parecia impossível. Ela sussurra para o céu noturno. Espero que você esteja em paz, onde quer que esteja. E espero que um dia eu também esteja completamente em paz. Ainda não estou, mas estou chegando lá. E isso, por enquanto, é suficiente. Um gato de rua passa pela varanda e Maura sorri. Pega um pouco de comida que sempre deixa do lado de fora e oferece. O gato se aproxima, cauteloso, cheira, começa a comer. Ela observa o animal e pensa. Até os gatos de rua, que não confiam em ninguém, eventualmente aceitam ajuda. Eventualmente, permitem que alguém cuide deles. Talvez ela também esteja aprendendo isso. A aceitar cuidado. A confiar que não precisa carregar tudo sozinha. A entender que pedir ajuda não é fraqueza, mas coragem. O telefone toca. É a prima, aquela com quem ela falou há alguns meses. Elas têm conversado mais frequentemente agora. Maura atende. Oi. Elas conversam por alguns minutos sobre coisas do dia a dia. E então Maura sente que é hora. Prima, tem uma coisa que eu preciso te contar. Algo que carreguei sozinha por tempo demais. A prima fica em silêncio, depois diz. Estou ouvindo. Maura respira fundo e começa a falar. Pela primeira vez, conta para alguém próximo, alguém da família, mesmo que distante. Conta tudo. E quando termina, há um silêncio longo do outro lado. Maura se prepara para o julgamento, para a rejeição. Mas então ouve. Meu Deus, todo esse tempo, você carregou isso sozinha. Não são palavras de condenação, são palavras de compaixão. E Maura chora, mas são lágrimas de alívio. Elas conversam por mais uma hora. A prima compartilha seus próprios segredos, suas próprias dores. E Maura percebe que todo mundo tem algo. Todo mundo carrega algum peso. A diferença é que algumas pessoas aprenderam a compartilhar e outras ficaram sozinhas com isso por tempo demais. Quando desligam, Maura sente algo novo. Leveza. Verdadeira leveza. Não porque a culpa desapareceu, mas porque agora ela tem pessoas que sabem, pessoas que entendem, pessoas que não a abandonaram por causa disso. Ela volta para a varanda e olha novamente para o céu. As estrelas continuam lá, indiferentes aos dramas humanos, mas de alguma forma reconfortantes em sua constância. Maura sorri pela primeira vez em muito. Você acompanhou a jornada de Maura desde as madrugadas, de choro solitário, até esta noite sob as estrelas, onde finalmente ela consegue respirar, sem sentir o peito comprimido pela culpa. A carta que ela guardou por 50 anos não revelava um crime terrível
ou um segredo escandaloso. Revelava apenas uma mulher que, aos 18 anos, tomou uma decisão impossível em circunstâncias impossíveis e passou o resto da vida se punindo por isso. Quantas Mauras existem por aí, você já se perguntou? Quantas pessoas caminham pela rua com sorrisos educados enquanto carregam pesos esmagadores que ninguém imagina? Quantos de nós julgamos a aparência sem conhecer as guerras silenciosas que acontecem por dentro? A história de Maura não tem final feliz no sentido tradicional. Ela não voltou no tempo, não desfez o que foi feito, não encontrou o perdão mágico que apagou 50 anos de dor, mas encontrou algo talvez mais valioso. Encontrou conexão, encontrou compreensão, encontrou a coragem de parar de se punir e começar a viver de verdade, pelo tempo que ainda tem. E isso é uma vitória. Pequena, imperfeita, mas real. Hoje Maura dorme a maioria das noites, ainda acorda ocasionalmente às 3 da manhã, mas agora sabe que não está sozinha na escuridão. Há outras mulheres acordadas também, espalhadas pelo mundo, todas carregando seus próprios pesos, todas tentando sobreviver da melhor forma que podem. E saber disso, por mais triste que seja, também é reconfortante, porque sofrimento compartilhado é sofrimento diminuído. Dor testemunhada é dor validada. Se você chegou até aqui, talvez esteja carregando algo também. Talvez não seja a mesma história de Maura, mas talvez seja algo igualmente pesado. Deixe que a jornada dela seja um lembrete. Não importa há quanto tempo você está carregando algo, nunca é tarde demais para buscar ajuda, para falar, para se permitir ser visto com todas as imperfeições e erros, porque todos nós somos humanos. Todos nós falhamos. Todos nós merecemos compaixão, especialmente de nós mesmos. Se essa história te tocou de alguma forma, se você se viu em Maura ou conhece alguém que poderia se ver, deixe um comentário aqui embaixo. Compartilhe sua história com outras pessoas, porque cada vez que alguém fala, outra pessoa se sente menos sozinha. E se você conhece alguém que está passando por algo difícil, que carrega algo pesado, compartilhe este vídeo. Às vezes uma história é o que alguém precisa para perceber que não está sozinho. Se inscreva no canal para mais histórias que te fazem pensar, que te fazem sentir, que te lembram da complexidade e da beleza da experiência humana. Deixe seu like se essa narrativa te moveu. Porque aqui nós falamos sobre o que é real, sobre o que dói, sobre o que nos torna humanos. Até a próxima história.